A gente está no cultivo, numa região serrana, de um paciente que tem autorização da justiça, né, o HC, para poder ter essa quantidade de plantas aqui. Muita gente é apresentada a maconha na forma do prensado, outros na forma da gotinha, mas o que a galera nem sempre sabe é que a maconha é uma planta como qualquer outra, com folha, caule, raiz e flor. E o flor é o que interessa aqui. Neste episódio, a gente vai de ponta a ponta e conhecer várias formas de plantar. Outdoor, indoor, adubo orgânico, adubo mineral, sol, lâmpada e até no banheiro. O que é melhor, o que é pior, o que rende mais? Bom, vamos ver o que essa galera tem para te falar. Nossa viagem começa em Florianópolis, uma cidade que tem flor até no nome. Lá eu conheci o Maurício, um cara lá do Rio Tavares, um bairro que respira skate, surf e maconha. A gente tem esse grupo de cultivadores aí do Rio Tavares, né? São o quê? Umas 10 pessoas sempre foi no início ali, umas 10 pessoas assim, sabe? Alguns com mais experiência, outros com um pouco menos. Sei lá, desde 2016, 2016 eu diria, né? Aí os caras, todo mundo tem filho atleta, né? Aí os filhos atletas vão competir no exterior. Aí trazia o fértil da gringa pra gente, sabe? Fertilizante para as plantas, para você cultivar. Documento na porta. Toda a nutrição minha vem através das regras. Enfim, você segue uma tabela, uma coisa tão simples. A hidroponia é uma coisa, cara, pensa, né? Os caras não tinham terra agricultável, né? Japão, Holanda, Israel, sabe? Esse pessoal que não tem, precisava trabalhar um sistema de cultivo mais eficiente. Aí os caras vieram com a hidroponia, né? Então não tem como você ser mais eficiente do que um negócio que se chama Precision Nutrition, né? Nutrição precisa, quer dizer, você dá exatamente o que a planta precisa na hora que ela precisa, não dá a mais, sabe? Não dá a mais, não dá a menos. E aí quando você consegue esse equilíbrio ali na fertilização, cara, é só alegria, facilita demais, sabe? Não tem que cuidar nada. Cara, hoje por causa dos negócios dos HCs, né, é mais fácil o pessoal dar a cara e dizer que cultiva e tudo mais, mas não era sempre assim, né? Não foi sempre assim. A pessoa que não tem HC tem que ficar muito na encolha. Tem que ficar muito na encolha e hoje em dia está muito fácil de ir atrás do HC, né? Se tem uma condição, vai que vale a pena. Tem sei lá, um banheirinho de empregada lá que eu tenho, vou usar aquele banheirinho. Totalmente possível, entendeu? Totalmente possível de você fazer. Você está ali fumando o resultado, produto do teu cultivo, né? Cara, eu acho que é sensacional você ser capaz de produzir toda a sua medicina, 100% da sua medicina. Depois de chapar o coco na Ilha das Flores, eu rumei norte, para Fortaleza, onde eu visitei a Messi, que tem um cultivo de agrofloresta para atender os seus usuários medicinais. A AMES tem uma sede, que é uma clínica, então lá tem serviços de saúde, né? Então a nossa ideia é ter esse aparato todo ali que possa dar suporte para aquilo que o paciente precisa. O paciente quer plantar? A gente consegue dar suporte para ele plantar. Temos cultivadores que podem orientar ou até mesmo fazer a consultoria, ir até a casa da pessoa, cuidar desse cultivo. E aí, quando a associação de fato foi formalizada, criou CNPJ e tal, eu comecei a atuar mais de maneira institucional. Então, tá no cultivo coletivo, né? Quem toma mais conta aqui são os outros moradores do sítio. Aqui é uma comuna, são 3 casas, e aí a gente segue conhecimento originário, né? Nós trabalhamos com o ciclo da natureza. A gente não pensa no tempo linear, a gente pensa nos ciclos, e aí a gente trabalha com o ciclo lunar. Então, ciclo de colheita, ciclo de poda, ciclo de semeadura. A galera aqui é agroflorestadora. A gente preza por esse tipo de cultivo, por entender que é sustentável. A gente tem 3 espaços de cultivo, né? Isso aqui que é a flora, onde ficam as plantas que já estão no final. E tem as vegas, que é aqui. Provavelmente a próxima leva de plantas vai para o chão, porque os vasos estão cheios. E assim, a gente tenta fazer esse cultivo de baixo custo,
né? Então você vê que não tem suporte de grandes coisas de luz, não tem grandes investimentos. Não temos as flores padrão, né, internacional, competitivas e tal, e não é nosso interesse. Nosso interesse é atender uma comunidade de pessoas que precisa do tratamento a baixo custo. Então, além do remédio de baixo custo, de uma produção de baixo custo, do benefício ambiental, da gente estar respeitando os ciclos naturais da natureza e ainda fazendo essa regeneração de solo, né, plantando diversidade, a gente tem comida, a gente tem remédio, a gente tem outras medicinais aí, então não é uma coisa só para maconha. A gente não visa só a maconha, a gente entende que o conceito de saúde inclui, inclusive, saúde da terra. Da onde vem o seu remédio, né? De que forma esse remédio chega até você, como que ele é produzido. De fato, eu tomo como quem toma Rivotril, quem toma para dormir. Então, é isso, eu uso como se fosse um remédio. E aí fiz uma consulta e dentro dessa consulta foi prescrito esse óleo para ser vaporizado. E aí quando eu fui atrás de comprar o óleo, a importação em 2020 era R$6.000 aproximadamente. E aí cara, não é possível, assim, não é viável. Então eu fui atrás de fazer meu HC, comecei a plantar, comecei a fazer na militância mesmo, comprei o meu prensado, tirei a sementinha e eu, fumando aquele skunk, lendo um livro sobre budismo, me deu o estalo de, cara, não é sem vergonhice. Isso aqui não é malandragem, não é remédio. O pensamento suicida acabou. Como pode? E o nosso formato de fabricação do remédio é artesanal. Também é um conhecimento ancestral. É o conhecimento que se usa lá para fazer oleolatos, extratos de tinturas. Então, são conhecimentos muito anteriores a qualquer industrialização, processo de industrialização da cannabis que está acontecendo no momento. Maconha é só uma planta, só que proibida. E se hoje a gente tem um monte de gente fumando, um monte de gente se medicando com maconha, é porque durante décadas, cultivadores, os growers, botaram sua liberdade em risco para manter viva as técnicas e as genéticas que a gente usa até hoje. Tava dando um tibum lá na praia da Leste Oeste, Fortaleza, quando conheci o Felipe, que me convidou para dar um confere lá no grow dele, degustar suas flores do Nordeste e extrações caseiras. Não, cara, ali por volta de 2012, 2013, final de 2012, 2013, a gente acompanhava já o THC Procei. E teve um amigo que veio e conseguiu um clone de AK-47. E a gente meio que, sem saber direito onde cultivar, começou a cultivar embaixo do balcão ali. Foi uma colheita até interessante com a primeira. Aí depois disso a gente foi levando, sendo que eu me associei lá com o THC Procei também, mas foi na época que ele foi preso. Se não me engano, em 2016. Aí teve um medo, né, de poder ser preso por estar vinculado, ter nome lá, endereço. Aí a gente matou todas as plantas e esqueceu por alguns anos. Aí veio a pandemia, né? A gente conseguiu umas sementes e começou no guarda-roupa. E quando foi agora, final de 2023, um amigo estava falando de questão de HC. Aí a gente entrou em contato com um advogado, que hoje é um irmão para mim, conseguiu o salvo-conduto. E a gente ele começou o processo e eu já comecei a plantar. Mas antes dele começar o processo, né, eu comecei a plantar e dei a entrada no processo, a questão de documentação, aquela coisa pouco. Aí desde então não parei, já tô com alguns ciclos aí, sempre evoluindo, percebendo que a planta em si, a gente muitas vezes só quer o fruto, né, que ela oferece, mas acompanhar todo o processo, você vê a evolução de um ciclis corte que estava de pequenininho até ele virar flor, até ele virar óleo, sabe, é uma coisa que você percebe que tem algo maior do que isso, do que só extrair da planta o que ela pode oferecer, tem uma sinergia entre o vegetal e o animal. Plantar maconha no Brasil ainda é crime, salvo algumas pessoas e associações que têm recursos legais para plantar para fins medicinais. Embora esses números
sejam cada vez maiores, tanto de pessoas quanto associações que podem plantar maconha legalmente, ainda é muito pouco em comparação à população, e a maioria das pessoas ainda segue da clandestinidade. E tem muito mais gente fumando e plantando sem HC do que com. Eu fui conhecer um cara desses, lá em São Paulo, a cidade da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Primeiro, eu decidi plantar maconha porque eu pensei assim, eu não posso morrer sem um dia ter experimentado essa sensação, né? Eu quero saber como é que é e tal. Porque no Brasil a facilidade de plantar maconha é um troço absurdo, né? É isso que eu tô falando, eu tenho 6 horas de luz aqui na minha janela. São 6 horas de luz. E com 6 horas de luz eu consigo tirar essas plantas aí que vocês estão vendo, né? Então, meio que qualquer imbecil consegue, é só não atrapalhar demais a planta. Né? Não compro mais desde 2018. Eu comecei a plantar em 2015 e eu fiquei autossuficiente em 2018. Eu fiquei autossuficiente porque eu comecei a registrar tudo que eu plantava, quanto que eu consumia e vendo, eu preciso de tantos gramas por mês, é isso aí, pá. Quando bateu certinho, foi. Eu sou muito minucioso, né? Eu anoto tudo, depois se tu quiser eu até te mostro ali no meu escritório, tem ali meio que o diário, assim, de todos eles, né? Essa data aqui é a data que eu plantei, essa data do flip, quando eu virei pra flora. Essa data aqui, colheita. Esse número, dias de seca. Esse número, quando acabou a seca e começou a cura. E aí vai. E o número em azul, quanto rendeu cada planta. Então é basicamente isso. E aí eu consigo ter mais ou menos uma ideia, né, de que eu tive. Esse ano tá ótimo, porque nenhuma planta, por exemplo, deu menos de 10 gramas, né? A minha filosofia atual eu não atrapalho a planta. Eu tento deixar ela fazer o que ela quer fazer e se tem alguma coisa muito dramática, por exemplo, muita folha que tá ficando amarela, aí eu penso em fazer alguma coisa. Se é poucas folhas, eu deixo ela e ela se vira. Geralmente eu tenho visto que ela realmente se vira, ela consegue resolver sozinha. Outra coisa que revolucionou o meu cultivo foi quando eu percebi que tu não tem que alimentar as plantas, tu tem que alimentar o solo, né? Porra, isso aí fez uma diferença absurda também nas minhas plantas. Sendo bem sincero, eu fiz uma conta mental que é a seguinte: sou um homem branco de quase 50 anos, morando num bairro de classe média alta em São Paulo. Eu me dou bem com meus vizinhos, eu me dou bem com todo mundo no bairro. A menos que eu cometa um grande erro aí, né, eu não vou ter problemas, assim, acredito eu, né. Então eu tô confiando na sorte, 100%. Mas, já pensei, claro, várias vezes, em fazer um HC pra aí não precisar mais contar com a sorte, né. Eu faço de tempos em tempos uma pesquisa no site de notícias brasileiros, maconha. E aí tu lê, as notícias são sempre da polícia. E aí tu vê onde é que as pessoas são presas por causa de maconha. E é sempre no interior ou em favela. Então, eu considero um privilégio justamente por isso, né? Porque pessoas brancas de classe média alta e morando em bairros de classe média alta dificilmente vão encontrar algum tipo de problema, especialmente com a flexibilização das leis que aconteceu nos últimos anos, né? Eu acho que a mudança está vindo por conta disso, está se normalizando, né? Que eu acho que essa é a palavra, esse é o caminho, esse é o futuro, normalizar o consumo, né? O STF julgou a inconstitucionalidade do artigo 28, que é o artigo que falava que usar maconha, usar drogas é crime. Depois de anos de discussão, eles definiram que portar até 40 gramas de maconha ou ter até 6 plantas não é crime. O que significa? Que você não pode ser preso por causa disso, mas você vai perder suas 40 gramas, você vai perder suas 6 plantas e dependendo das situações, do lugar, do CEP e da cor da sua pele, você pode ser preso ainda. A gente está aqui em Floripa numa reunião de growers, assim, reunindo várias galeras aqui para fazer uma degustação de flores, afinal estamos em Florianópolis e o resultado disso aqui, umas flores muito boas, de qualidade, extrações, tá bonito. Então, a gente pegou todos os baseados e enumeramos por participante, né? Então cada baseado vai ter um número e cada número representa um participante, então ninguém aqui sabe de qual que é o baseado de ninguém. Vai começar o Pedrão acendendo o primeiro baseado e ele vai passar na roda. Ele vai acender os 9 baseados e os 9 baseados vão passar na mesma roda. A habilidade do Beck, assim, de ser bom, é tipo assim, pra mim, uma das coisas mais impressionantes. Ele manter o cheiro que ele tem e o gosto que ele tem depois de queimar.
Tipo, porque quando ele tá seco, assim, sem queimar ainda, ele é delicioso, assim, vários. Mas aí, quando ele permanece a delícia, quando ele tá carbonizando, assim, é porque o beck é bom pra caralho, assim, tem muito sabor. Né? Aí, pô, é isso, né? Provar carbonizando. No final dos 9 baseados, a gente vai passar um caderno e aí cada um vai falar o seu top 3, tá ligado? Na verdade, não é muito, tipo, pela competição de ser a melhor e que haja uma melhor, porque, na real, caraca, tava tudo muito bom, assim, que eu provei, não sei vocês, mas, caralho, eu gostei demais. Gostei demais do que eu fumei aqui hoje. Assim, coisa boa, bem feita. E assim, quando você tá passando bem com as coisas, fumando bem, e uma tem um efeito, e outra tem outro, e uma tem um gosto, e outra tem outro, não necessariamente tem uma coisa assim, isso aqui é melhor do que isso aqui. Agora, tem umas que se destacam, né? 10 votos, a gente tem o número 5. Caralho, eu achei que eu ia... Chiuíra. 10 votos, 15 votos, a número 2. 16 votos. Então é o número 8. Fui de norte a sul, de orgânico a mineral. Conversei com muita gente que às vezes parece que não se entende, mas na verdade tem todo mundo o mesmo objetivo: plantar sua flor, fazer seu extrato, seu tratamento ou apenas ficar chapado. Não importa os meios, importa o fim. E para você chegar lá, tem que estudar, mané. De ponta a ponta, de ponta a ponta, de ponta a ponta, de ponta a ponta, de ponta a ponta.